Que fique de pé a acusada Paulina Martins para ouvir sua sentença. A ré é declarada. Últimos capítulos de A Usurpadora. Nesta quinta, 15 para as 4 da tarde, no SBT. Un día llegaré con un disfraz distinto en color, la misma faz. Te desarmaré, ni cuenta te darás para entregarte el corazón. Despacio te iré amando más y te cuidaré en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La usurpadora, esperando por tu amor. La usurpadora, me haces daño, corazón. Descúbreme, recuérdame, la usurpadora. O que a senhora tem a dizer sobre a sua irmã gêmea? Lina Martins. Ah, meu Deus, que vergonha! Senhora Bracho, se em qualquer momento a senhora se sentir mal, podemos suspender seu depoimento. Não. Eu faço questão de depor. Pode perguntar, senhora. Quando começou tudo? Uma noite, há mais de 1 ano, Onde? no litoral. O que a senhora fazia lá? Eu estava esgotada, me tratando com uns médicos em Houston. E quis descansar uns dias na praia. Em que lugar conheceu a acusada? Num clube, aonde fui com um casal de amigos. Entrei no toalete de senhoras para me retocar. Fui até o espelho. De repente, eu ouvi uma voz atrás de mim que dizia: "Você não pode ser outra senão a minha irmã gêmea. Você é o meu retrato vivo." No espelho, vi refletido um rosto igualzinho ao meu. Só que sem maquiagem. Me olhava. Eu me virei surpresa e perguntei: "Está falando comigo?" E ela respondeu: "Não notou a semelhança entre nós duas?" Eu tinha notado. Como eu não ia notar se somos iguais de verdade? Diante de mim, lá estava ela, vestida com um uniforme, da mesma altura, magra como eu. E como a senhora reagiu? Eu olhava para ela atônita. Não sabia que tinha uma irmã gêmea. Ela disse isso? Sim, senhora, me contou tudo. Que nossa mãe tinha nos separado ao nascer. Que eu tinha sido adotada por uma família diferente. A senhora acreditou logo. Naquele momento eu não sabia o que pensar. E combinamos de nos encontrar para conversar em outro lugar. Onde? No hotel onde eu estava hospedada. E se encontraram? Sim, senhora. Quando? No dia seguinte. O que aconteceu então? Ela chegou bem cedo ao hotel. Eu a recebi cheia de alegria. Acho que já tinha me acostumado com a ideia de ter uma irmã gêmea. Eu falei da minha felicidade, da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. E qual a expressão dela enquanto a senhora falava? Todo o tempo esteve sombria, parada, fechada. Eu pedi que ela me contasse sobre a vida dela. E ela contou? Sim, senhora. O que ela disse? Que a vida dela era muito diferente da minha. Que tinha sofrido muito. Ouvindo ela, me caíram as lágrimas. E eu decidi que ia ajudá-la.
Quando ela fez a proposta de substituí-la na sua casa? Eu a convidei para beber alguma coisa e continuamos conversando. De repente, ela disse assim de sopetão: "E que tal se eu curtisse o seu bem-estar por 1 ano?" Mas é uma cínica. Como pode mentir com tanta facilidade? Não a conhecíamos, Vovó Piedade. Infelizmente, não a conhecíamos. Eu juro que, naquele momento, eu não entendi muito bem. Devo ter parecido uma estúpida para minha irmã, porque eu não consegui nem responder. E ela? Sorriu e acrescentou: "Somos tão iguais que eu posso me passar por você durante 1 ano em sua casa." Eu percebi que ela não estava brincando. Até tentei mudar de conversa, mas ela parou na minha frente em tom ameaçador e me disse mais ou menos o seguinte: "Quero ter 1 ano de vida plena de felicidade como a sua. Vou usurpar o seu lugar na sua casa e você irá para longe. E não negue, porque você vai se arrepender. Ou você aceita, ou mato você." Silêncio. Silêncio na sala. Senhora, se sente mal, pode descansar uns minutos. Não, eu quero terminar. O que passei durante a semana seguinte foi espantoso. Minha irmã não me perdia de vista nunca. Me observava todo o tempo, estudando os meus movimentos. E voltou a me ameaçar de morte. Ameaçou dizer ao meu marido que eu tinha um amante. Me roubou uma pulseira de brilhantes e esmeraldas. Não continue, Paola. Pelo amor de Deus. Cale-se. Cale-se. Que dor me causa acusar a minha própria irmã. Esse grito dela está cravado no meu coração. Eu sei que esse grito é a consciência dela, mas dói muito. Quero lembrar a senhora Bracho, caso se sinta mal, pode descansar. Não. Quero esvaziar o cálice da minha amargura. Quero recuperar o meu nome, que é do meu esposo e dos meus filhos. O que aconteceu depois? Minha irmã conseguiu o seu propósito. Me deu suas roupas e pegou as minhas. Ela disse que ocuparia o meu lugar somente durante 1 ano, mas que se eu a denunciasse, seria para toda a vida. E por que não se negou? Eu tinha medo das ameaças dela. Devia tê-la denunciado. Ela era minha irmã. Eu não tive coragem. Ela veio logo para a casa dos Bracho ocupar seu lugar por 1 ano? Sim, senhora. A senhora manteve contato com a acusada durante todo esse ano? Eu escrevi várias cartas, desesperadas. Eu implorei, eu pedi, mas nada. Não tinha outra saída a não ser esperar. E esperei. Até agora, quando descobriram tudo. Bem, senhor juiz, é tudo. Com a palavra, o advogado de defesa. Senhora Bracho, quero saber com quem a senhora estava na noite em que sofreu um grave acidente em Mônaco. Eu repito, com quem estava? Não me ouviu? Eu vou repetir. Com quem a senhora estava no dia do seu acidente em Mônaco?
Tô me sentindo mal. A senhora Bracho está muito cansada. A pergunta do advogado de defesa é impertinente. A senhora não era obrigada a vir a este tribunal. Se veio para acusar, deve responder às perguntas da defesa. Senhora! Senhora! É o cúmulo do cinismo, vovó Piedade. Aposto que ela está fingindo. Deixem ela. Não vai conseguir nada, essa malvada. Senhor juiz, não é mais do que uma trama da senhora Bracho que se recusa a responder à minha pergunta. A senhora Bracho não é a acusada. Eu a represento. E pode se abster de responder por sua condição de doente grave. Então por que veio? Para impressionar o tribunal? Levem a senhora Bracho. Olha. Não vão deixá-la ficar aqui, senhora. Acho que se a senhora Bracho se sente tão mal que não possa responder à minha pergunta, não pode ficar no tribunal. Deve voltar para a clínica. Silêncio! Silêncio! Levem para a clínica a senhora Bracho. Eu tenho que ir. Mas você fica aqui para destruí-la, Leda. Nos veremos em breve. Vamos, Elvira. Maldição, eu não posso ficar lá. Porque aquele infeliz do advogado de defesa vai começar a fazer perguntas que eu não devo responder. Devia ter mentido, senhora. E se tiver provas? E se as esfregar na minha cara, na frente de todos? Não, Elvira. Vamos. Aqui não é bom para eu ficar. Silêncio. Retomaremos o julgamento. Meirinho, faça entrar a próxima testemunha. Que se apresente Luciano Alcântara. Luciano Alcântara, jura dizer a verdade, só a verdade e nada mais do que a verdade? Eu juro. Eu vou dizer toda a verdade. O senhor conhece a senhora Paula Bracho? Sim, senhor. Há quanto tempo? Uns 10 anos. Relate o que ocorreu naquela noite no clube, quando Paula Bracho teve a ideia de que Paulina Martins a substituísse. Protesto. O advogado de defesa está fazendo perguntas tendenciosas à testemunha. A testemunha estava em companhia da senhora Bracho naquela ocasião. Não é verdade, senhor Alcântara? Isso mesmo. Protesto negado. Senhor juiz, me permite fazer algumas perguntas à testemunha antes que o advogado de defesa continue o seu interrogatório? Se o advogado de defesa não tiver nenhuma objeção. De maneira alguma. Pode perguntar, doutora Zapata. O senhor disse que conhece Paola Bracho há 10 anos? Exatamente. Se conhecem desde a adolescência, então? Sim, senhora. O pai adotivo dela e o meu eram muito amigos. O senhor estava realmente em companhia da senhora Bracho? Quando ela viu pela primeira vez a sua irmã gêmea? Sim, senhora. Eu participei também dessa farsa desagradável. Isso é tudo, Excelência. Obrigada, senhor advogado de defesa. Continue o seu interrogatório, advogado de defesa.
Relate agora tudo o que lembrar sobre o episódio. Naquela noite, fui com Paola ao clube. Tomamos alguns drinks e ela foi ao toalete de senhoras. Você me espera aqui, queridinho, porque eu tenho uma surpresa. No toalete, Paola convenceu Paulina a se vestir com a roupa dela e brincar comigo. Eu caí na armadilha. O que significa isso? Eu sou a Paula. Conseguiram me confundir. São tão idênticos. Prossiga, por favor. Dias depois, Paola me disse que tinha encontrado a pessoa que podia substituí-la na casa dela, enquanto ela ia se divertir pelo mundo. A senhora Bracho lhe comunicou alguma vez seu desgosto por ter que viver com a família do marido dela? Ela vivia reclamando. Sempre renegava os Bracho. O que Paola Bracho fez depois? Foi conversar com Paulina Martins. Para quê? Para fazer a proposta. Seja claro, Sr. Alcântara. A que proposta o senhor se refere? A de se passar por ela na casa dos Bracho. Paulina Martins aceitou imediatamente? Não, senhor. Não. Na primeira vez, Paola recebeu um não na cara. Depois bolou um plano para obrigá-la. Em que consistia esse plano? Simulou que tinha perdido uma pulseira de esmeraldas e brilhantes e acusou Paulina Martins de ter roubado. Meu Deus do céu, que coisa. Continue o advogado de defesa interrogando a testemunha Luciana Alcântara. Eu não tenho mais perguntas, senhor juiz. Quer fazer mais alguma pergunta, representante do Ministério Público? Sim, senhor. A senhora tem a palavra. Como a testemunha pode provar que estava com Paola Bracho quando aconteceu o que relatou? Estou dizendo a verdade. Eu acompanhei a Paola. Eu participei indiretamente de tudo. Indiretamente? Eu diria que foi diretamente. E também um delito. Eu diria que o senhor foi cúmplice de Paola Bracho. Meu Deus. Ele foi cúmplice, gente. Não, meu Deus. Nossa, cúmplice da Paola Bracho. Digo que foi cúmplice. Porque o senhor sabia que estava cometendo um crime e aceitou, participou. E não denunciou às autoridades como era seu dever. Não sabia que estava cometendo um crime. Eu levei na brincadeira, não dei a mínima importância. Além do mais, pensei que na casa dos Bracho iam descobrir logo a mentira. Muito bem, senhor Alcântara. O senhor conhece a família Bracho ou algum de seus membros? Antes eu não conhecia a senhora. Só mesmo Paola Bracho. Somente ela. E também não era amigo de Paulina Martins? Não, não a conhecia. Quando a conheceu? Naquela mesma noite. E sendo amigo de Paola Bracho, como veio aqui depor contra ela? Deponho contra Paola Bracho para que se faça justiça. O senhor não teve esse sentimento quando podia ter evitado o crime? Antes não pensava como penso agora. Tanto que permitiu uma fraude. E ainda colaborou com ela. Ah, meu Deus. Silêncio! Ordem na sala. Silêncio! Acho que quebrou. Ah, temos que chamar o encanador. Vai ver que quebrou alguma coisa dentro do tanque de água. Deixa eu ver. Ai. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Juro. Com a palavra, representante do Ministério Público. Obrigada, senhor juiz. Diga-me, senhor Bracho. O senhor sabia que sua mulher era infiel? Droga, a bomba quebrou. Olha, mas aqui dentro tem alguma coisa estranha. Responda a minha pergunta, senhor Bracho. O senhor sabia que sua esposa era infiel? Não, não sabia de nada. Quando soube?
há pouco tempo. Como ficou sabendo? Pelas coisas que aconteceram, pelo que disseram dela. O senhor sabia do pintor Donato de Angeli? Não até o dia em que ele mesmo me disse. Ele foi o primeiro a me abrir os olhos. Mas antes eu não acreditei. O senhor também não sabia que em sua própria casa, sua esposa Paola Bracho o enganava com seu cunhado, William Monteiro? O que será isso, Adélia? Quem colocou aqui? Parece um livro, não é, Lalinha? Você disse um livro, não foi? Não, eu não sabia. Quer dizer então que sua esposa o enganava e o senhor nunca descobriu? Sim, eu já disse. É possível uma coisa dessas? Talvez em outro momento não tivesse acreditado. Mas agora que eu estou vivendo o caso, eu já sei que é. Pelo que vejo, o senhor confiava muito. É o que parece. Foi por isso que também não percebeu que a acusada Paulina Martins estava substituindo a sua esposa. Talvez. O senhor garante que não percebeu desde o primeiro momento da substituição? Eu juro que não. E quanto tempo demorou a perceber? Só soube quando Luciana Alcântara, que estava sabendo de tudo, me contou. Nem mesmo na intimidade percebeu? Entre Paulina Martins e eu, nunca houve intimidade. Ah, não? Quer dizer, então, que sua esposa, ou a que fingia ser se passando como sua esposa, não cumpria com suas obrigações como tal? E o senhor nem ao menos suspeitava que havia algo estranho? Sim, eu achei estranha essa atitude. Mas me disse que tinha voltado doente da viagem. E que o médico tinha proibido por um tempo de manter relações. O que dá no mesmo. A usurpadora chegou à sua casa com um plano muito bem concebido. Planejado todo por Paola. Por que tem tanta certeza de que Paola Bracho planejou tudo? E não Paulina Martins? Porque é isso que demonstra os fatos e as palavras. O senhor não acredita, então, que Paulina Martins obrigou a sua irmã gêmea a aceitar que ela ocupasse o lugar dela na casa? Não acredito. E não acredito porque agora eu compreendo. Olinda chegou à minha casa assustada, com medo, como um animalzinho perseguido. E depois que Paulina entrou em nossa vida, em vez de fazer mal, de nos roubar, nos fez bem em tudo que pôde. Não salvou só a minha casa e a fábrica Bracho. Salvou também a minha família. E Paola Bracho voltou para sua casa? Sim, depois de Paulina ter ido embora. Vocês já sabiam que Paulina tinha substituído ela? Sim, já sabíamos. Paola já tinha sido descoberta. Ela sabia que fora descoberta? Não, nós escondemos para observá-la. Voltou a ser a mesma de antes de ir embora? Praticamente sim. Só que cometeu vários erros que nos deixou dúvidas de que tinha obrigado Paulina a ocupar o lugar dela lá em casa. Então Paola foi embora de novo da casa dos Bracho? Sim. Talvez alguém tenha dito que tínhamos descoberto tudo. Ou ela pressentiu. Mas um dia desapareceu de novo. Ela fugiu com outro amante? Sim. Fugiu com Douglas Maldonado. Quando soube da existência de Douglas Maldonado, Paola, se passando por Paulina, foi vê-lo. O seduziu e acabou fugindo com ele. Não soubemos mais nada dela até que me avisaram que estava internada na clínica. Quase à morte. Mas ela se recuperou e ficou inválida. Para o senhor, Paola é... uma mulher má.
Uma esposa má, uma mãe má, uma irmã má. La usurpadora, esperando por tu amor. Ola Bracho odeia a irmã. Odeia todos. Só espera o momento de se curar para continuar destruindo nossa vida. Protesto! A testemunha se excede na resposta à pergunta do advogado de defesa. Desculpe, senhor juiz, mas a testemunha está respondendo exatamente a minha pergunta. Ninguém melhor do que ele para saber quem é a esposa. Protesto negado. Continue com o interrogatório, advogado de defesa. Quer reiterar que opinião merece a acusada Paulina Martins? É uma mulher que é toda doçura e bondade. Que chegou à minha casa para salvar meu filho da doença dele. A fábrica da ruína. E minha avó Piedade de... Salvá-la? De quê? Prefiro não dizer. Não sinta vergonha por mim, Carlos Daniel. Diga que eu era um alcoólatra. Que Paola me dava álcool para me entorpecer, para me tirar do caminho e para que não atrapalhasse os planos dela de dominar toda a minha casa. Diga como Paulina chegou e logo me tirou do vício. Paulina é que é boa. Com a palavra, advogado de defesa, para continuar interrogando a testemunha. Não tenho mais nada a perguntar, senhor juiz. O que ouvimos da senhora Piedade Bracho já é suficiente. Tem alguma outra pergunta que deseje fazer, doutora Zapata? Não, senhor juiz. A testemunha pode se retirar. Seria o cúmulo se essa cretina ficasse em liberdade, me complicando a vida. Que isso não aconteça, porque antes de eu ir para a cadeia, eu a procuro onde estiver, eu vir e a mato. Mesmo que me condenem, eu a mato! Até que enfim cheguei. Mas o que está fazendo aqui? Apareceu, vovó Piedade, apareceu! Apareceu o quê? O diário da dona Paola. Mas quem colocou nesse lugar? Deve ter sido a dona Paola ou a senhorita Paulina. Paulina, não há dúvida. Ela disse que tinha escondido. Que lugar melhor do que esse? Eu nunca teria pensado em procurar num lugar assim. E nós também não, dona Patrícia. E ainda podem usá-lo para salvar a senhorita Paulina? Não, agora não, Nalinha. O julgamento terminou. Só falta o veredito. Mas se Paulina for condenada, pedirei ao Dr. Serrano para apresentar para todos. Mesmo que nos encha de vergonha. Mesmo que me deixe marcado. Se tiver que salvar a Paulina, não me importarei. Guarde, vovó. Eu vou buscar o Carlinhos. Ah, não se preocupe, Carlinhos. Sua mãezinha vai ficar livre. Disseram muitas coisas feias da mamãe? Não. Que nada. Eu sabia. Dela não podem dizer nada de ruim. Não podem ficar aqui. O juiz já vai dar o veredicto. Fiquem na sala de espera, por favor. Ah, se a Paulina ficar livre, eu acendo uma vela durante 1 mês, todos os dias, para São Judas Tadeu. Então vai comprando a caixa de velas, porque eu sei que ela sai. Já temos que entrar. Posso ver a mamãe? Não, Carlinhos. Mas, papai... Olha, você fica aqui comigo até sua mãe ser declarada livre. Entendido? Tá, pai. Entra você, Carlos Daniel. Eu fico com Carlinhos. Está bem. Fiquem. Ah, vovó Piedade. Olha, me perdoe. Todo mundo tem o direito de se enganar. Eu achei
que faziam bem à família, mas achei que ela fosse uma delinquente por ocupar o lugar da Paola. Stephanie se arrependeu e pediu perdão. E eu, humildemente, também quero pedir. Sente-se para escutar o veredicto. Para você confirmar uma vez mais o seu equívoco. Depois conversamos. Podem se sentar. Que fique de pé a acusada Paulina Martins para ouvir sua sentença. Silêncio! Silêncio! Vistos e analisados os fatos correspondentes a esta causa, e considerando que não existem provas incriminatórias suficientes que estabeleçam a culpa de Paulina Martins, a ré é declarada inocente. La usurpadora.